Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Hoje é dia 10 de maio, quarta-feira, e como vocês sabem, toda quarta-feira é dia de reunir os amigos e também os antigos, né? Então a gente está aqui com essas duas Vespas, né? A Vespa da esquerda é uma PX200 modelo GT de 1986 do Guilherme, nosso amigo, e a da direita é a minha, ela é uma PX200 modelo Elestart de 1988. Depois a gente vai ver um pouquinho da diferença entre as duas, né? E eu vou contar um pouquinho também para vocês nesse vídeo, um pouquinho da história das Vespas, né? Como que elas foram fabricadas, o porquê, né? Um pouquinho da história, como que elas vieram aqui para o Brasil. A gente vai conhecer um pouquinho disso no vídeo de hoje. Falando um pouquinho sobre o fabricante, pessoal, a Piaggio é uma fabricante italiana que durante a Segunda Guerra Mundial ela fabricava aviões para a guerra, né? E aí, como todos sabem, a Itália foi totalmente devastada durante a Segunda Guerra Mundial, né? Bem como a fábrica da Piaggio e todas as cidades ali em volta. Portanto, a Piaggio ela viu a necessidade de fabricar uma scooter que era barata e econômica para o dia a dia dos italianos, né? Nessa fase de tentar reerguer, né? Dentro do mercado. Vendo isso, a Piaggio, ela tentou fazer alguns projetos e sem sucesso. Quando o dono da Piaggio, que agora eu não me lembro o nome, ele encontrou o engenheiro aeronáutico da Ascanio, que desenhou um projeto, elaborou um projeto de uma moto, né, de uma scooter, que foi a primeira scooter do mundo, né? Só para contextualizar, pessoal, eu estou filmando aqui essas Vespas, né, mas não são essas aqui as primeiras a serem fabricadas, né? Quem dera se eu tivesse aqui para poder mostrar para vocês. Então, em 1946, essa Vespa, idealizada por Dascanio, foi mostrada ao mercado, foi apresentada ao mercado e tinha algumas características muito interessantes que a gente vê até hoje, né? Nessas motos que a gente está vendo aqui. Por exemplo, um detalhe interessante é que ela tem a suspensão dianteira é somente de um lado, né? O braço de suspensão dela. Do outro lado, ela é livre, né? Então, o que lembra isso pra gente, né? E foi uma ideia do próprio engenheiro. Isso é basicamente o trem de pouso de aviões, né? Então, isso aqui foi projetado assim como os aviões, o trem de pouso tem a suspensão somente de um lado, né? Outra questão interessante é que os motores utilizados na primeira Vespa, né, não nessas daqui, mas na primeira Vespa, os motores eram motores estacionários que eram utilizados como motor de partida dos aviões da guerra. Então, retomando aqui, o barulho da moto foi muito alto. A fábrica de aviões ela tinha muitos motores de partida das aeronaves, né, sobrando, porque não fabricava-se mais aviões, a guerra tinha acabado. E esses motores de partida eram motores pequenos, se não me engano, de 80 cilindradas, em torno disso, e eram motores dois tempos. Então, o que o engenheiro Dascanio fez? Ele projetou para reutilizar esses motores, né, tendo em vista que eles não teriam mais serventia, né, a guerra já tinha acabado. E além disso, a gente tem que lembrar que ele era um engenheiro aeronáutico. Então todas essas linhas, claro, é bem diferente dessas daqui, né, pessoal? A gente está falando aí de 70 anos atrás, né? Então todas as linhas de desenho, de design, eram voltadas aí para desenhos de aviões, né? Então toda essa carenagem, toda essa aerodinâmica que hoje a gente acha que é ultrapassada, né? Na época
era realmente algo muito futurista. Outra coisa interessante é que o Dascânio, ele não gostava de moto, ele detestava a moto, né? Ele não curtia, achava muito, sei lá, suja, barulhenta e tudo mais. E aí o que ele fez? Ele colocou a propulsão, né? Colocou o motor para ser junto à roda traseira, né? Então a roda fica aí junto com o motor, fazendo com que o barulho e a fumaça, né? O cheiro e tudo mais ficasse para trás, não atrapalhando aí o piloto, né? Então essas eram as sacadas aí do engenheiro aeronáutico para montar as primeiras Vespas, né? Lembrando, pessoal, não tenho elas aqui, essas daqui são da década de 80, fabricadas aqui no Brasil, né? Quem dera se eu tivesse algum desses primeiros modelos, né? Seria maravilhoso, mas só para poder mostrar para vocês que a ideia daqueles primeiros modelos ainda permaneceram até o final, até hoje, né? Com algumas releituras que a Vespa teve, tá? Então, essa foi a primeira ideia do fabricante, fabricar motos para poder atender o mercado de reconstrução da cidade, né? Atender o mercado de reconstrução do país, né? Ou seja, o pessoal precisava de veículos baratos, econômicos, né? E acessíveis para poder se reerguer da terrível guerra que houve na década de 40, né? Com todo o projeto em andamento, projeto finalizado, né? Já em fase de teste, ninguém sabia o nome ao certo de que seria, né? Qual o nome que daria para a moto. Foi então quando Enrico Piaggio, o dono da fábrica Piaggio, né? Ao observar a moto funcionando, falou assim: nossa, parece uma Vespa, né? Por causa do barulho, né? Do motor dois tempos e todo o estilo, né? Então foi quando ele atribuiu o nome de Piaggio Vespa para essa moto, né? Então, em 1946 estava sendo criado a Piaggio Vespa na Itália, estava sendo lançada ao público. E ela foi, então, foi um sucesso de vendas lá na Itália, mas demorou bastante ainda para chegar aqui no Brasil. Demorou em torno de, acredito eu, que seus 10, 12 anos. Ela veio chegar aqui no Brasil em 1958, mais ou menos. Me corrijam se eu estiver errado. Ela veio para o Brasil só em 1958 e tinham apenas dois modelos, né? Modelos de 4 marchas e o modelo de 3 marchas. Hoje está bem movimentado aqui. Peço desculpa para vocês ter que ficar cortando toda hora. Então, o que acontece? A Vespa ela foi criada lá na Itália em 1946, veio para o Brasil em 1956 ou 58 pela uma empresa carioca chamada Panalto. Então a Panalto ela vinha e meio que exportava, né? Era representante da Piaggio aqui no Brasil. Só que essa passagem foi pequena, ela durou até só de 1958 até 1964, quando ela deixou de ser produzida aqui no Brasil pela primeira vez. Então, nessa primeira demanda, ela tinha como grande concorrente a Lambretta, que também é famosa, italiana também, muito famosa no mercado até hoje, né? No mercado de scooters antigas, né? A Lambretta, acredito que seja até mais famosa que a Vespa. E a Vespa, na época, ela tinha apenas 2 modelos. Ela tinha o modelo M3, que era de 3 marchas, e a M4, que era de 4 marchas. Ambas eram de apenas 150 cilindradas, né? Então essa foi a primeira passagem da Vespa aqui pelo Brasil, somente com esses 2 modelinhos, tá? A Vespa ela retornou, né, de 64 ela parou a sua
a sua comercialização aqui no Brasil. Retornou somente em 1974, só que foi em 1980 na década de 80, né, que houve uma fusão entre a Caloi e a Piaggio, né, formando aí o que nós chamamos de Motovespa, que é essa marca que vocês veem aí. Então essa Motovespa é uma parceria que houve entre a Caloi e a Piaggio a fim de conseguir embalar aí o mercado brasileiro, né, para essas scooters, né? E em 86 foi um grande sucesso de vendas, né? E aí sim a gente passa a ver essas motos que a gente está tendo aqui, né? Então a história que a gente contou até agora das motos da década de 50, 60, 70 não eram esses modelos, né? Esses modelos vieram a ser fabricados numa reestilização, né, no facelift que houve em parceria aí, né, com essa segunda vinda da Vespa para o Brasil, em parceria com a Caloi, né, formando aí a Motovespa. A Vespa, a Motovespa, né, que a gente conhece, que a gente está vendo aqui, ela teve também uma passagem curta pela segunda vez. Ela começou a ser fabricada em 84, 85, teve um grande boom de vendas no ano de 1986, bateu recordes, inclusive chegou a competir no mercado com a Yamaha, né? Então a Yamaha ela liderava o mercado, principalmente na questão dos dois tempos, o custo era muito baixo. Então a própria Vespa ela chegou a competir no ano de 1986 em mercado, em número de motos vendidas. Só que em 87 houve um grande decaimento. No ano de 1988 as vendas não melhoraram, continuaram caindo. E em 1990 a Motovespa ela encerra o mercado de scooters aqui no Brasil. Então, com o encerramento de vendas em 1990, né, eles não viam mais a possibilidade de alcançar as vendas que haviam tido em 1986, até porque as motos chinesas, né, japonesas, outras marcas estavam entrando no mercado brasileiro com motos mais tecnológicas, motos mais fáceis de manusear, com menos defeitos e assim por diante. Em 1990 eles encerram então a comercialização da Vespa aqui no Brasil, alcançando aí ao todo 45 mil unidades vendidas, né? Então a gente tem aqui a oportunidade de estar com duas, né? Por algum motivo aí, né? Motivo feliz aí de termos dois modelos diferentes de Vespas, né? Mostrar um pouquinho da diferença dos modelos. Essa aqui era um modelo intermediário, então ela continha 3 modelos, né? Era a Vespa modelo E, né? Que era a mais básica de todas. Nós tínhamos o modelo GT, que é essa branca que vocês estão vendo do Guilherme, era modelo intermediário, tá? E nós temos a que é o modelo mais requintado, né, com mais opcionais, inclusive partida elétrica, que é a Elestart, que é a minha, né? Então nós temos aqui 2 dos 3 modelos. A vermelha que o Guilherme tem, que está acabando de arrumar, ela é do modelo mais básico, né? O modelo E, né? Que é o modelo de entrada. E aí você consegue perceber as diferenças, né? Falta de alguns itens que vai adicionando nas demais, né? Aqui, o que nós temos de diferença, né? Mais gritante assim. Essa aqui, ela tem partida elétrica, né? E a GT não tem partida elétrica, tá vendo? Ela não tem o botãozinho da partida elétrica. Essa aqui, ela tem um lampejo de luz alta, sabe aquele que você dá só o lampejinho? Essa aqui também não tem, né?
Então são duas questões. O que mais? Ela tem frisos, né? Então a gente percebe que tem esses borrachões, e a GT e também a E não possui, né? Mesma coisa que na frente, ela possui esses acabamentos, tá? Esse borrachão aqui, e a modelo GT não tem, tá? Renan, e esse cachorro, sei lá, esse quebra-mato que tem aqui, né? Isso aqui é adorno, tá, pessoal? Isso aqui não é original, isso aqui é só um acessório de época colocado aí, tá? Os retrovisores não são originais, tá, pessoal? O retrovisor original da Vespa é de plástico, né? Até que é bonito, legal, mas a gente optou, né, por ter colocado esse aí, né? O antigo dono optou, o Jean, optou por ter colocado esse modelo, tá? E aí, pessoal, de demais detalhes, aí eu vou ficar devendo para vocês, tá? Tem algumas outras questões aí, que talvez uma tenha o acabamento em volta, no escudo, outras não tem. Tem uma questão interessante, olha aqui. Aqui você tem o nível de reservatório do óleo, né? Essa aqui não tem porque ela vem no painel. Essa aqui não tem no painel. Então assim, essa aqui vem ali embaixo porque não tem no painel. Essa aqui não tem ali embaixo porque vinha o mostrador no painel. Então assim, são algumas questõezinhas que uma tem e que a outra não tem aí por conta do modelo. Esse aqui também tem esse acabamento, né? Que é para guardar capacete, enfim, que a outra não tem. Renan, mas isso aí é de série, isso tinha assim, não tinha, tal, você tá errado. Pessoal, se eu tiver errado, me corrijam, peço desculpas, tá? Porque eu não sou um 100% entendedor do assunto, tá? É claro, eu estudei um pouquinho para poder passar as informações aqui para vocês o mais assertivo possível, a maior quantidade de características e curiosidades possível, que eu achei muito interessante essa questão de ser a primeira scooter mundial, né? É a Vespa. Eu sempre achei que fosse a Lambretta. Eu achei muito interessante a questão do motor ser um motor reutilizado, né? De motor de partida de avião. Achei sensacional isso. Enfim, são curiosidades aí, até mesmo a questão da suspensão dianteira, né? Ser um projeto que lembra o trem de pouso de um avião, acho sensacional, certo? A Vespa do Guilherme tem um passado interessante, porque há muitos anos atrás eu tinha visto de comprar ela em um lugar aqui em Barretos. Acabou não dando certo, depois de algum tempo apareceu na mão dele. E a Vespa que eu tenho, que é essa aqui que eu acabei adquirindo, ela é do Jean, né? O nosso amigo, dono da Ômega, da Impala, que está sempre aí nos vídeos conosco, é praticamente o irmão nosso aí. E foi interessante porque essa Vespa aqui, pessoal, ela tem uma história já comigo que é um tanto quanto pitoresca. Por quê? Essa moto aqui, quando eu comprei minha DT, eu fui buscar em Rio Preto a DT, e a galera foi tudo de moto para buscar. Então, inclusive, foi aquela Vespa, tá? Foi essa Vespa, foi a moto do Guilherme Dauchas, foi o Sr. Mário, foi conosco, o Luiz Prado, que está aqui no encontro, foi conosco também, com a CB dele. E aí, pessoal, na ida foi tudo bem, tudo certinho. Na volta, quando a gente estava voltando com a DT, com a minha DT, a gente foi, Rio Preto é 100 km daqui, a gente foi andando, né? E voltando, andando com a moto. E aí na volta, essa Vespa do Jean deu defeito. E aí, por conta desse defeito e ter que fazer o motor, ele inclusive acabou desgostando da moto, acabou desanimando da moto por conta disso, e acabou dispondo para vender. Então é até engraçado, né? Triste, né? A gente não queria que ela quebrasse nem nada, mas já que faz parte da história, né? Vamos dar risada disso. Foi por conta de ter ido buscar minha moto em Rio Preto que ele quebrou essa moto
e acabou desanimando e me vendendo, né? Então acaba sendo até que um complô, né? Parece que eu chamei ele para ir para poder comprar ela depois, né? E aquela dica, pessoal, se quer comprar um carro antigo, vai lá na hora que ele está enguiçado, que o dono está nervoso com o carro e você consegue comprar facilmente. Certo, pessoal? Então um pouquinho das curiosidades aí. Ah, e eu já ia me esquecendo, tem uma curiosidade muito interessante sobre essa moto. É que ela, o primeiro dono dela foi a prefeitura de Barretos, tá? Então ela tem aqui uma tag, né? Que era da prefeitura, um patrimônio, né? Da prefeitura de Barretos, certo? E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu para fazê-lo, certo? Um grande abraço a todos aí e uma ótima noite para vocês, pessoal. Valeu!